A graça e a paz, irmãos, a todos. Já recebemos várias mensagens, e muito importantes. Até íamos encerrar o culto, porque eu acho que já fomos edificados com palavras, louvores, orações, a encenação muito edificante. Tudo isto é mensagem para as nossas vidas, mas vamos meditar ainda um pouco sobre ressurreição. Não vamos dissecar o assunto, mas vamos procurar, talvez, ver um pouco mais do que a gente vê normalmente sobre ressurreição. Vamos primeiro ler São Lucas, capítulo 24, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, porque tudo é baseado na Bíblia Sagrada, conforme dissemos hoje em escola dominical. A Bíblia acima de tudo. Alguém disse, se alguém quer acabar com a igreja, ou se alguém quer edificar uma igreja, quer dar vida a uma igreja, pregue a palavra de Deus. E se alguém quer acabar com a igreja, destruir a igreja, pregue seus ideais, pregue suas criatividades. E tem muita gente pregando criatividade e pouco do Evangelho. Então, São Lucas 24, de 1 a 7, entre outros textos, é claro, vai nos dar base para a meditação de hoje. Evangelho de Lucas 24. De 1 a 7. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram aos túmulos, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Amém. Então, aqui está um dos textos que fala sobre a ressurreição de Jesus, que nós comemoramos hoje, cerca de 1986 anos após. Cerca de 1986 anos atrás. Porque Jesus morreu aos 33 anos. Se estamos em 2019, descontando 33, vai dar mais ou menos esta soma. E o que é ressurreição? Ressurreição é alguém que morre, volta a
viver. Alguém que morreu, constatada a morte, mas depois se mexe, depois acorda e volta a viver. Não importa o tempo. Jesus ressuscitou quantos dias depois da morte? 3 dias. Esta é a ressurreição de Jesus, que nós comemoramos. Há a ressurreição figurada, que é quando a pessoa se converte a Cristo. O pecador que não tem a salvação, não tem Jesus como seu Salvador, ao se converter a Cristo, a Bíblia também chama isso de ressurreição. É uma nova vida. Está lá em Efésios capítulo 2. Ele disse para a igreja de Éfeso e para nós: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. É a ressurreição espiritual, é a nova vida. O homem velho morreu e nasceu um novo homem, a nova mulher, a nova pessoa diante do Senhor. E haverá a nossa ressurreição, a ressurreição do crente, da igreja, que quando Cristo voltar, diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 em diante, que os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois de dezenas, centenas de anos mortos. Todos vão ressuscitar para a vida eterna na presença de Deus. Então, ressurreição é alguém que morre, torna a viver. Ou alguém que se converte, a figurada, alguém que se converte a Cristo, tem nova vida em Cristo Jesus. E a ressurreição do último dia, quando Cristo vem ou vier buscar a sua amada igreja. Ele então nos levará para ele. Mas de modo ligeiro também, a Bíblia trata de modo bem claro de 9 ressurreições que aconteceram na palavra de Deus. 3 no Antigo Testamento e 6 no Novo Testamento. Até mesmo por curiosidade, mas eu vou citar. Em 1 Reis, capítulo 17, temos Elias ressuscitando o filho da viúva de Serepta. O profeta Elias ressuscitando aquele menino. Em 2 Reis 4, 18 em diante, temos a ressurreição do filho da Sunamita, que foi feita por Eliseu, profeta Eliseu. E em 2 Reis 13, 20 e 21, temos uma ressurreição muito curiosa, já falamos aqui um dia sobre ela. O profeta Eliseu morreu, foi sepultado. E um dia, nas proximidades do seu túmulo, houve um assassinato. Alguém matou alguém. E vieram as pessoas e quem matou ficou com medo de serem amigos do morto, da família do morto, e haver uma represália. Para fugir, eles jogaram o corpo do morto no túmulo do profeta Eliseu.
E quando esse morto caiu no túmulo do profeta Eliseu, em cima dos ossos do profeta, ele ressuscitou. Não Eliseu, o morto. O morto ressuscitou. Curioso, mas até na morte, os servos de Deus, as servas de Deus podem ser úteis, representar, fazer a obra do nosso Deus. E no Novo Testamento nós temos 6 ressurreições narradas. 5 para valer mesmo. E uma delas, 5 ressuscitaram e continuaram a viver até depois, mais tarde, morrerem de novo, porque todo mundo morreu. E uma delas, não há relato bíblico que tenha sobrevivido por muito tempo. E eu vou citar essa como a primeira. Está lá em Atos, não, está lá em Mateus 27, 52. Mateus 27, 52, diz a Bíblia, ali o texto, que quando Jesus morreu lá na cruz, houve terremoto, escureceu, sol, né? E alguns corpos de santos apareceram na cidade. Alguns santos, homens de Deus, que tinham morrido, apareceram na cidade. Interessante, curioso, mas é a Bíblia que diz, é a verdade. Então, estes não há relato que eles tenham permanecido. Eles apareceram e, por certo, voltaram para o seu lugar. Agora, as outras 5. Da filha de Jairo, Marcos 5,35. A ressurreição da filha de Jairo, feita por Jesus Cristo. Lucas 7,11. A ressurreição do filho da viúva de Naim, feita por Jesus. Em João 11, é a mais famosa, mais talvez meditada, falada, pregada, é a ressurreição de Lázaro. E em Atos 9,36, a ressurreição de Dorcas ou Tabita, feita pelo apóstolo São Pedro. A famosa Tabita Cumi, menina, levanta-te. E em Atos 20, versos 9 a 12, a ressurreição feita por Paulo de um jovem chamado Eutico. Ele pregava, o rapaz estava lá na janela e descuidou e caiu, era alto e morreu. E Paulo desceu lá, orou e ele ressuscitou. Então, nós temos 9 ressurreições. 3 no Antigo Testamento, narradas, e 5 no Novo Testamento, que ressuscitaram e permaneceram até o dia que morreram, sabemos quando, depois, e esta 6ª aí, que apareceram e parece que desapareceram, voltaram ao seu lugar de origem. Meus amados, por que nós estamos fazendo essa introdução? É para mostrar o valor do poder de Deus. É para nos firmarmos nesta data comemorativa da ressurreição de Cristo, morte, sepultamento, ressurreição, a vitória sobre a morte de Jesus, para nós, igreja. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Ele já nos ressuscitou pela fé espiritualmente, nos dando uma nova vida. E Ele vai nos ressuscitar um dia que estivermos mortos para a vida eterna de gozo e paz. Se hoje pratica-se ressurreição real,
nós temos milhões de cristãos no mundo. Nós temos milhares e milhares de cristãos no Brasil. Nós temos homens e mulheres de fé no Brasil e no mundo. E hoje é raro, ou aliás, eu não soube de ninguém, de modo concreto, que tenha ressuscitado nos nossos dias. É falta de fé ou não? Eu entendo que este período, nós temos relato pela internet, pela televisão, por testemunho de outros e tal, mas eu acho que ninguém aqui viu, e na nossa cidade a gente não sabe caso disto, e no Brasil a gente não sabe caso disto. Por que é muito mais raro? Eu acredito que não é falta de fé. Esse tipo de acontecimento foi para provar que Deus é Deus. Quando entrou o Evangelho, ele fez isso, Jesus fez isso. Alguns apóstolos fizeram isso, mas de modo raro. Apenas 5. E a maioria é feito por Jesus. Do apóstolo mesmo, só 2 ou 3. Porque se isso fosse para continuar acontecendo, não fosse um período de transição, para que o povo então visse que aquele Cristo, era Deus, era Senhor até da morte, foi feito isto. Depois cessou. Porque senão era um morre-vive tremendo. Não é? Quem quer que o seu ente querido morra? Eu não quero. Então nós crentes, pessoas de fé, nós temos, eu costumo dizer que eu acho que nós hoje temos até mais fé do que alguns apóstolos, pelo menos. Eles andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, participaram e não puderam expulsar um demônio de uma pessoa. Esta igreja aqui, quando deparou com esse caso, nunca deixou de expulsar. E outras coisas, Jesus disse, mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, hoje, pelos milhares de cristãos evangélicos que temos no mundo, era para ter ressurreição todo dia. Mas não. O salário do pecado é a morte, todo mundo vai morrer. Se ele quiser ressuscitar alguém, ele ressuscita, tem poder, sim. E eu não digo que eu não creio que haja uma ressurreição. A gente ouve história, talvez verídica, de missionários em lugares aí distantes que oraram e houve ressurreição. Eu não desacredito disto, mas o que eu estou dizendo é que, se Antigo e Novo Testamento houve 9 ressurreições, só, e eram poucos cristãos, e no Novo Testamento só 5, e eram poucos cristãos, hoje era para ver muito mais. Eu não acredito que perdemos a fé. Mas não é morre, vive, morre, vive, morre, vive. Morreu, morreu. Se ele quiser ressuscitar alguém, ele o faz. Nós temos um pastor congregacional que perdeu o pastorado. E eu não digo que seja por isso, eu era jovem ainda. Porque morreu um presbítero de sua igreja, o primeiro pastorado dele, eu conheci o pastor. Ele também já morreu jovem. No primeiro pastorado dele, saiu do seminário empolgado, como quase todo seminarista sai empolgado. E morreu um presbítero muito amado na sua igreja. E no culto fúnebre, ele orou e determinou a ressurreição do presbítero. E o presbítero não ressuscitou. E ele perdeu o pastorado. Ficou sem moral. Porque ele determinou. Ele disse que ele ia ressuscitar. E o homem não ressuscitou. E ele ficou
sem crédito e tal, e tentou, e não prosseguiu. Eu acho lindas essas expressões dos versos 5 e 6 de São Lucas 24. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Segunda, ele não está aqui, mas ressuscitou. Esse é o nosso Cristo. E esta mensagem foi passada pelo anjo, ou pelos anjos do Senhor, porque anjo é mensageiro. Esses dois anjos deram esta mensagem às mulheres ali. Eu vi essa semana, esses dias, nessas comemorações, uma frase muito bonita, que trouxe aqui como subtema desta reflexão. A morte é vencida pela vida. A morte é vencida pela vida. No caso da ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu, mas ele é vida, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor. Às vezes a gente pensa que ressurreição é uma matéria aceita normalmente para todo mundo, inclusive a ressurreição de Jesus, não senhores e não senhoras. Ressurreição não é aceito por unanimidade, inclusive a ressurreição de Cristo. Mateus 22, 23, diz que os saduceus, que eram uma religião entre os judeus, esta seita dos saduceus, como tinha dos fariseus, não criam em ressurreição de ninguém. Ponto final. Eles não criam em ressurreição. Mateus 28, 12, 13, relata que os guardas que vigiavam o túmulo de Jesus e Jesus tendo ressuscitado, os sacerdotes, os chefões, deram uma grande soma de dinheiro para eles, para dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos seus apóstolos, mas não havia ressuscitado, havia sido roubado pelos apóstolos. Há uma teoria que diz que ele não morreu, ele desmaiou. Há até um nome aí científico, né? Isso acontece, a pessoa não morre, a pessoa tem um desmaio, passa um grande tempo e fica semelhante ao morto, mas de fato não morreu. Isso acontece. Tá? Então quer dizer que com Jesus, alguns dizem que com Jesus aconteceu isso também. E temos até um artista brasileiro, há muitos anos atrás, que morreu, passou o período normal do velório, foi sepultado e depois, quando foram exumar o seu corpo, ele estava de bruço no caixão. Então, creu-se que ele não foi sepultado vivo e, ao voltar à vida, ele tentou sair, não ia conseguir, mas virou. Ele estava de costas, como é normal, e estava de bruço no caixão. Então, a teoria que diz que Jesus não morreu, aconteceu isto com eles.
Há uma teoria chamada mediúnica que diz que não foi o corpo de Jesus que ressuscitou. As pessoas que viram Jesus, que Jesus, depois da sua ressurreição, ficou cerca de 40 dias na terra para depois voltar para o céu, que foi o seu espírito que apareceu e as pessoas pensaram que era ele, inclusive os apóstolos, as mulheres, as Marias, as mulheres que foram ao túmulo, mas não foi Jesus que ressuscitou, foi o espírito dele apenas que apareceu em forma da pessoa e não houve ressurreição, coisa nenhuma. É uma teoria que existe no mundo religioso também. Há uma outra e a última, que os discípulos foram afetados psicologicamente, porque Jesus disse que ia ressuscitar, falou algumas vezes para os discípulos que ia ressuscitar, ele ia morrer, mas ia ressuscitar. E então eles foram afetados psicologicamente e tiveram visões, achando que era Jesus, mas não era. Era apenas visão que eles tiveram. Tá bom? Ficamos com as teorias ou ficamos com a Bíblia? Aí, irmãos? Um dos 5 pilares da reforma protestante. Vamos dar uma latinada aqui para ficar bonito. Sola Scriptura. Só a Escritura. Nós não acreditamos nas teorias, porque a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, conforme já vimos, falam de ressurreição. E o Novo Testamento fala categoricamente da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E combate a teoria espiritualista de que foi uma visão, foi mediúnica, foi apenas o Espírito e não. Para Tomé, Jesus disse o quê? Tomé disse que não cria. Discípulo, hein? Discípulo de Jesus. E não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Jesus aparece para ele, ele disse assim: eu só acredito se eu ver. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, outras mulheres, alguns discípulos, os caminhantes de Emaús. Não acredito, só se eu ver. Tomé, ver para crer. Jesus chega e diz: Tomé, mete o teu dedo aqui, ó. E vede que um espírito não tem carne e ossos, como vede que eu tenho. Sou eu, ressuscitei. Não é espírito, não. É pessoa. Jesus Cristo, o Emanuel, é o Deus conosco, o Deus que fez carne e habitou entre nós, sendo de glória e de verdade. É o Deus que é o nosso Redentor, é o Deus que é o nosso grande e amado Salvador. Ele ressuscitou e apareceu às pessoas ali. Jesus, ele disse que seria morto, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Anjos disseram às mulheres que Jesus havia ressuscitado. Tomé viu Jesus, colocou o dedo, se quis colocar, e acreditou que Jesus havia ressuscitado. Ele é o Senhor. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João capítulo 20 narram a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os 4 evangelistas narram a ressurreição de Jesus.
Por isso eu disse, cremos nas teorias ou cremos nas Escrituras? Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 20, faz uma afirmativa. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Ele não deixa dúvida nenhuma. Ele argumenta uma série de coisas e diz, olha, irmãos, de fato, não é talvez, Jesus Cristo, o nosso Redentor, Ele vive, Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso amado Salvador. A ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. A ressurreição, conforme já dissemos, espiritual, da morte para a vida, na nossa conversão. E aqueles entes queridos nossos, e nós mesmos, quando Jesus vier, se já tivermos morrido, nós vamos ressuscitar. O Espírito vem com Jesus, o corpo sai de onde estiver, se junta ao seu próprio Espírito, e agora um homem de corpo santificado vai viver eternamente na presença do Senhor. Para sempre estaremos com o Senhor. A morte é vencida pela vida. Na morte de Lázaro, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá para sempre, viverá para estar com o Senhor eternamente. Jó viveu, é muito incerta a sua data, mas Jó teria vivido entre 1500 a 1800 anos antes de Cristo. Mas no seu livro, capítulo 19, versículo 25, a igreja conhece, tem sido citado esse versículo muitas vezes. Ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Olha bem, é profética. Ele viveu de 1500 a 1800 anos antes de Cristo. Mas como um servo de Deus, Jó é considerado um dos 3 homens mais fiéis da Bíblia. E ele então disse profeticamente, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará a favor dos seus escolhidos. Ele já levantou a nosso favor. Ele já ressuscitou. A profecia de Jó já foi cumprida. E ele se levantou para dizer, eu estou vivo, eu estou aqui, eu sou o Senhor da igreja. A morte é vencida pela vida. Eu venci a morte e vocês vencerão também. Vale a pena confiar? Qual é outro líder religioso, qual é a outra religião que ensina isto, que garante isso, que mostra isto ao ser humano que anda errante, perdido nesse mundo, nos seus deleitos e pecados? Mas Jesus garante a nós uma vida eterna, uma vida abundante para aqueles que creem nele e o recebem como seu Deus, como seu Senhor, como seu Salvador. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Primeira Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo dá da palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus,
descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados. E juntos subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Paulo, na certeza da vitória de Cristo e na nossa vitória em Cristo sobre o poder da morte, brada, e aqui há um brado, e que eu digo um brado de vitória. 1 aos Coríntios, capítulo 15, 54 a 58. 1 aos Coríntios 15, 54 a 58. Abra a sua Bíblia, faço questão, eu estou concluindo a meditação, de ler com vocês esse texto. 1 aos Coríntios 15, 54 em diante. Quem achou, levanta a Bíblia. Eita, igreja boa. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que a nossa morte foi vencida pela vida. Mas graças a Deus que a morte de Jesus Cristo foi vencida pela própria vida de Jesus. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Por que buscais entre os mortos? Por que carregar nas costas o Senhor morto? Não temos um Senhor morto, nós temos um Senhor vivo, e muito vivo, que intercede por nós pecadores. Nós temos um Cristo que olha por nós 24 horas por dia. Nós temos um Cristo que está sempre cuidando do seu povo, da sua igreja, e faz a declaração de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem os arrebatará das minhas mãos? Jamais perecerão. E ninguém poderá arrebatar a igreja das mãos do Senhor. E esta palavra aqui, aguilhão, que às vezes a gente passa por cima. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão é uma palavra grega que significa ferrão. Um espeto. E é comparado com o ferrão venenoso do escorpião, que ferra e mata. O pecado é esse aguilhão. O pecado nos mata. O pecado mata o ser humano. O pecado destrói o ser humano. Mas Jesus veio para libertar, para quebrar esse aguilhão e para dar à pessoa uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida gloriosa, uma vida semelhante a dele depois da ressurreição. E até lá nós vamos perseguir
esta vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele quebrou o aguilhão que nos ferroava dia após dia, que nos matava, que nos feria, que nos machucava, que nos levava para o inferno, que destruía casamentos, que destruía as famílias. Mas Jesus veio e quebrou, anulou, destruiu, porque Ele é Senhor até da morte. A morte é vencida pela vida que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 2:1, já citei, mas vou citar de novo. Ele disse para mim e para você: igreja do Senhor, Ele, Jesus Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós não temos mais a morte eterna. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. Aquele que crê em mim, o Cristo que morreu no seu lugar, o Cristo que venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia, o Cristo que voltou para a presença do Pai e intercede por nós pecadores, Ele nos garante uma vida eterna, uma ressurreição espiritual na conversão e uma ressurreição no último dia, na sua segunda vinda, para subirmos e estarmos para sempre com o Senhor, gozando das delícias do paraíso celestial. E por isso Ele convida a todos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Confie nesse Cristo. Aceite esse Cristo. E os que já aceitaram, firme sua fé em Cristo Jesus, porque vale a pena seguir um Senhor vivo, que está à destra do Pai e intercede por nós pecadores. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém.